Olá, eu me chamo Everaldo. Moro em Lauro de Freitas, que fica no estado da Bahia. O relato que vou contar aconteceu recentemente comigo, no dia 2 de abril de 2021. Muitos me chamam de mentiroso por contar essa história, mas só eu sei o que vi naquela noite. E não era nenhum animal comum. Como já disse, tudo aconteceu no mês de abril. Lembro que era uma sexta-feira, mas tudo começou dias antes, pois um amigo meu me convidou para ir no encontro de paredões, que iria acontecer em um sítio bem afastado da cidade, justamente para ninguém barrar a festa. E para quem não sabe, paredão é um som bem grande, que normalmente fica no porta-malas do carro. Pois bem, foi na quarta-feira que me convidaram para ir nesse encontro, que só iria acontecer na sexta. Como eu não sabia onde era o sítio, o meu amigo ficou de me acompanhar no seu carro. E até aí estava indo tudo bem, mas parecia que não era para mim ir para aquela festa, já que senti algo me empatando de ir. E embora fosse errado, mesmo assim eu fui. E me arrependo até hoje de ter ido para lá. Como disse, parecia que não era para mim ir até a festa, pois na quinta-feira o pneu do meu carro estourou, e na sexta-feira de manhã meu pai bateu ele na garagem e ficou com um amassado bem grande na porta. Na hora não senti que aquilo era tipo um aviso para mim ficar em casa. Por isso continuei no plano de ir ao encontro. Quando chegou a sexta-feira de noite, comecei a me arrumar para poder ir. E minha avó, que é muito religiosa, me perguntou o seguinte: Aldo, tu vai para onde? Aldo é meu apelido, e só a minha família me chama assim. Eu então respondi à minha avó: tô indo me encontrar com os amigos, vó. Antes da meia-noite eu volto. Ela, segurando o terço e bem apreensiva, me disse o seguinte: pois tome muito cuidado, porque hoje é sexta-feira santa. Não é bom tá saindo por aí, porque o coisa ruim anda por aí. Sempre escutei os conselhos da minha avó e da minha mãe, mas aquele eu ignorei, pois estava com muita vontade para curtir, já que fazia tempo que não sabia o que era isso. Então, depois que me arrumei, peguei meu carro e fui até a casa do meu amigo, e de lá seguimos para o sítio. E o lugar era bem isolado mesmo, pois já era perto de outro município daqui. Além do mais, tivemos que pegar uma estrada de terra, e só depois de 20 minutos que chegamos no sítio. Quando chegamos lá, já tinham vários paredões e o som tocando. Estava tudo muito animado. Então paramos nossos carros e ficamos ali curtindo o som e bebendo uma gelada. E as horas só iam se passando. Foi quando já batia 1 da madrugada que ouvimos um homem gritar: polícia, polícia! No desespero me perdi do meu amigo e saí sem rumo por aquela estrada de carroçável. Depois de uns 5 minutos andando com o carro e sem ninguém por perto, eu entrei na mata e desliguei todas as luzes do carro, para a polícia não me encontrar. Fiquei escutando o barulho da polícia ao longe e continuei ali parado, no total breu da noite. E o tempo só foi se passando, e ainda dava para ouvir a polícia ao longe. Foi quando, além da sirene das viaturas, comecei a ouvir um cansaço muito alto. Só que era um cansaço fora do comum, pois era rouco e bem alto. Na hora em que escutei aquilo, já tremi de medo e achava que fosse alguma assombração que tinha por ali. Só que aquilo era bem pior que uma simples assombração. Depois do cansaço, eu comecei a ouvir passos pesados, bem ao lado do meu carro. Aquele estava na minha direita e foi indo para frente do carro. E junto daquilo ia o cansaço sinistro.
Na escuridão eu não via nada, só escutava os passos e o cansaço daquela coisa. Foi então que tomei a infeliz decisão de ligar o farol do carro. E foi nessa hora que vi aquela criatura de quatro. Quando liguei o farol do carro, vi somente as costas peludas de alguma coisa. Mas logo depois aquilo ficou de cócoras e pude ver a cara daquela criatura. Era um ser muito feio e estranho. Tinha as orelhas grandes e abaixadas e se parecia com um cachorro, só que era muito grande. Estava com a boca semi-aberta como se não respirasse direito e ficou ali de cócoras me encarando, com um olhar que jamais irei esquecer. Foi quando do nada aquele bicho de uma vez começou a correr e veio até o lado da onde eu estava. No desespero, liguei o carro e saí dali. E acho que passei por cima de uma das pernas daquela criatura, pois quando saí ele deu um grito muito alto e bem feio. Parecia um homem e um animal gritando ao mesmo tempo. Muito feio mesmo. Eu então saí com meu carro e vi aquele bicho correndo atrás de mim, mas ele não conseguiu me alcançar. Eu fiquei rodando por aquela estrada de terra, pois como não conhecia aquela região, rodei por uns 30 minutos sem rumo, até que enfim achei a BR, e já estava muito distante da minha casa. Mas quando saí da estrada, acelerei e fui bem rápido para minha casa. E na minha mente, eu só pensava no que diabos era aquela criatura. Quando cheguei em casa, eu fui direto para o meu quarto e só peguei no sono quando já estava amanhecendo. Me acordei na parte da tarde, com a ressaca das brabas, e minha avó parecia saber o que tinha acontecido comigo. Ela, me vendo calado e sério, me perguntou o seguinte: "O que foi que aconteceu, Aldo?" Eu, bem sério, respondi: "Você não vai acreditar se eu contar, mas mesmo assim direi. Eu acho que vi um lobisomem." Minha avó então me respondeu: "Eu acredito sim, pois é principalmente em época de quaresma que essas coisas aparecem. Eu ainda te avisei para não sair, porque nessa época do ano o mal ronda por aí." Fiquei impressionado quando ouvi aquilo da minha avó, pois apesar da fé que tinha, ela ainda acreditava nesses seres sobrenaturais. Na noite do dia seguinte, falei do ocorrido para amigos, que não acreditaram em mim, e falaram que eu estava bêbado, e me perguntaram do porquê eu não tinha gravado o bicho. Só que naquela noite eu não tinha bebido muito, e quando vi a criatura, foi muito surreal para mim, pois era algo que eu achava que não existia, mas estava ali na minha frente e iria me atacar. Era uma questão de vida ou morte. Eu só tinha uma única opção, que era me salvar dali, saindo bem rápido, pois se parasse para gravar a criatura, talvez eu fosse devorado por ele. Bom, depois desse dia eu sempre escutei mais os conselhos da minha avó, não somente como conselhos, mas sim como avisos, pois muitas das vezes ela está certa, e eu fui teimoso em não tê-la escutado, e por esse meu ato fez com que eu visse um lobisomem.